vivido governos que discursam uma coisa e fazem outra. Quando a gente vê a propaganda e o marketing dos governos, em especial do Estado, falando de saúde e educação, parece paraíso. Mas quando a gente vê a realidade instalada nas unidades de saúde, de educação, aí sim a gente vê a realidade nua e crua e a mentira deslavada que se faz por parte desses governos. Uma mentira que é tão propalada, que é a questão da descentralização, é uma falácia. Porque, evidentemente, quem minimamente acompanha percebe que a tal descentralização das secretarias nada mais é do que um caminho de emprego. Porque o Estado nunca esteve tão centralizado como está atualmente. A centralização, em princípio, não é um problema. O problema é que essa centralização está a serviço do interesse particular, do interesse privado. Se fosse uma centralização no sentido de garantir a centralidade para garantir a economia dos recursos públicos, a qualificação dos serviços, não haveria problema. Mas não é esse o caso. Se descentraliza para dar cargos, mas se centraliza para garantir o interesse particular, privado, a partir dos esquemas de campanha. Então, acho que é preciso que a gente reflita isso. E o que a gente observa a cada dia é o sucateamento premeditado dos serviços públicos, onde se destrói o serviço público na perspectiva de lançar depois uma palavra mágica que resolverá todos os problemas. Nós sabemos que não resolverá, mas é a linha política que está sendo aplicada no Estado mínimo, de fato quebrar o serviço público e colocar tudo a serviço do interesse do lucro. A gente observa que, inclusive, as legislações são construídas justamente para... Pega uma LRF, que tanto se fala, que não pode ultrapassar o limite de contratação de pessoal, mas se for terceirizado pode. Aí não conta na LRF. Ou seja, toda uma lógica da legislação de quebrar serviço público e garantir o interesse privado, e isso não é por acaso. Com certeza, se a gente ir na página do Tribunal Eleitoral ver quem financia a campanha da maioria dos gestores, a gente vai entender por que as coisas são dessa forma. Ou seja, os governos, salvo raras exceções, estão a serviço não do SUS público, gratuito para todos, mas sim da privatização desse serviço. E essa destruição dos serviços públicos, ela se expressa, evidentemente, na política adotada pelos governos. E aí, já se falou bastante aqui, falta de financiamento. A falta de financiamento, ela se dá porque não existem recursos? Evidente que não. Os recursos existem, mas como o próprio representante do Tribunal de Contas aqui nos apresentou, os recursos que deveriam ser destinados à saúde são retirados da saúde para serem destinados a outros serviços. Então, quer dizer, a falta de financiamento ela é premeditada porque, estranhamente, a falta de financiamento se dá quando o hospital está na mão da gestão pública. Quando se coloca o hospital na gestão de Moeste, estranhamente os recursos que não existem passam a aparecer. Ou seja, a discussão da falta de financiamento ela é algo construída pelos governos, que não investem justamente para contribuir para o processo de precarização. E a gente pode, inclusive, observar também na União, a cada ano, e a Edileuza apresentava aqui no gráfico, a cada ano, se a gente analisar os gráficos do orçamento da União, a cada ano os recursos destinados à saúde e educação diminuem e os recursos destinados a juros e encargos da dívida aumentam. Esse ano a previsão é de 47, alguma coisa de porcentos dos recursos da União que serão destinados para juros e encargos da dívida externa. Então, a precarização dos serviços públicos ela é pensada, arquitetada pelo Estado, pelos governantes, por aqueles que estão à frente do Estado, justamente para precarizar e justificar a discussão de OS, de terceirização e de privatização. A questão do concurso público, quando se faz, não se contrata. Mas não adianta fazer concurso ou tentar contratar quando não se valoriza o servidor do ponto de vista econômico.
quando não se tem um salário digno, uma carreira digna que atrai os servidores. E, efetivamente, quando não faz concurso, ou se faz, não valoriza. E a gente observa aí qual é o nível salarial dos servidores públicos de saúde e de educação no nível estadual. Ou seja, novamente premeditado, se paga o mínimo para que, de fato, as pessoas se afastem dos serviços públicos. A falta de uma política de prevenção, de manutenção preventiva nos prédios públicos. Os nossos hospitais estão caindo aos pedaços. E também isso é premeditado. Porque não existe uma política de manutenção preventiva. As escolas, todos os anos, uma infinidade de escolas são interditadas depois que o ano letivo inicia. O Hospital Regional de Joinville nunca na sua história funcionou 100%. Sempre tem uma ala que está parada, que está interditada, que tem que ser reformada. Hoje, pior, nós temos alas novinhas que não funcionam porque não tem profissionais. E a gente tem gente concursada esperando ser chamada. Isso não é um sucateamento premeditado, não é algo construído para justificar a palavra mágica OS depois? É evidente que é. É só qualquer um consegue perceber